Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, no texto que ouviremos na primeira leitura, sempre da primeira carta de São João, o autor fala com três destinatários: filhinhos, depois fala aos pais e aos jovens. Quem são esses? Filhinhos são todos os destinatários da carta. Os pais são os primeiros membros da comunidade, aqueles que são os fundadores da comunidade. E os jovens são os novos membros da comunidade, aqueles que entrarem no segundo momento. Então, primeiramente ele vai dizer a todos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Então, um anúncio do perdão que vem para todos. Então, nós já ouvimos ontem da liturgia que se alguém diz que não tem pecado é um mentiroso. E agora ele anuncia que os pecados foram perdoados, mas antes ele vai dizer assim, que nós temos um defensor, um advogado junto do Pai, Jesus, o Filho de Deus, que ele intercede por nós e por todo mundo. Então, depois ele vai dizer aos pais: vós conheceis aquele que é desde o princípio. Então, os membros fundadores da comunidade que conhecem o Senhor e que têm a missão de testemunhá-lo. E vos escrevo, jovens, vós vencestes o maligno. Conseguistes entrar na comunidade vencendo o tentador, vencendo aquele que traz as trevas e que distancia de Deus. Já vos escrevi, filhinhos, vós conheceis o Pai. Então, já antes, na primeira parte da carta que nós já ouvimos, no primeiro dia, está falando isso, vós conhecestes o Pai. Já vos escrevi, jovens, vós sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Não ameis o mundo. Então, sempre mais na carta de São João, vai se exortar a uma séria separação das coisas do mundo. Sabe que existe um conceito em antropologia do rito, que ele diz assim, que não existe nada na história do conhecimento humano que seja tão separado como o sacro é do profano. É tão assim que na arquitetura da igreja, na dimensão ritual, nós temos uma dimensão de espaço de tempo para separar drasticamente o sacro do profano. É este o motivo pelo qual, meus caros, ainda que nós temos essa tendência, muitas vezes, de pegar as coisas profanas e enfiar dentro do sacro. Na liturgia, tantas vezes se faz isso, né? Os cantores que querem cantar uma MPB, uma música do mundo. Os casamentos, a luta que a gente tem nos casamentos é por isso. É porque, na medida que se faz isso, a gente tira a força do ato sagrado. Então, o apóstolo também vai falar assim: não ameis o mundo na sua dimensão profana, o mundo que se identifica com o pecado, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas vem do mundo. Então que o mundo tem uma separação para com Deus e busca nos atrair para o seu serviço, para o pecado. Então, estar atento à nossa vida, estarmos atentos às opções que a gente fez no início, porque quando a gente começa uma vida de fé, um grupo novo, alguma coisa, nós somos cheios de energia, de força, de vitalidade, de vontade, mas com o tempo nós esmorecemos. E é preciso sempre de novo rechamar o primeiro amor para que nós possamos estar com o Senhor, para que nós possamos ser com o Senhor. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquilo que nos atrai do mundo é passageiro e chega um momento que passa. Se nós investimos as nossas energias para criar uma relação consolidada em Deus, isso permanece. Nós estaremos com Ele. Ora, as grandes decisões, meus caros, que tomamos da vida, elas são tomadas da nossa juventude. Então, aqui está o problema, que algumas pessoas vivem o tempo que tem energia, que tem força para trabalhar na sua felicidade definitiva, na sua conversão, como empurrando a vida com a barriga. Então, chega um momento que aquilo que tem para oferecer ao Senhor, que são as últimas energias, as últimas determinações, a pouca jovialidade, já não consegue fazer uma verdadeira transformação. Sabe que para se entrar no seminário, a igreja estabelece uma idade.
E depois disso já não se aceita mais, porque não se acredita tanto na capacidade dessa pessoa já envelhecida adquirir um novo estilo de vida. Então é ali na juventude que a gente tem as grandes decisões, e que muitas vezes o que tem acontecido hoje é que os jovens protelam tanto o momento de tomar as grandes decisões vitais da própria existência, que quando as tomam, já entram em uma vocação, em um novo ministério, uma nova opção de vida, já sem a energia para vivê-la na sua radicalidade. Nós continuamos o episódio de ontem, depois da apresentação de Jesus do templo, a purificação da mãe. Ali também tem uma profetisa chamada Ana. E veja que Lucas se empenha em apresentar esta representante também do velho Israel, como Simeão. Filha de Fanuel, da tribo de Aser, era de idade muito avançada, quando o jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. E vai continuar. Então, é uma anciã que está ali. Os números bíblicos, eles são muito simbólicos. Então, é difícil até às vezes saber até que ponto é um número real que quer exprimir alguma coisa ou é um número simbólico. Então, o número 7 quer dizer plenitude, viveu o tempo desse matrimônio, a sua plenitude, depois ficou viúva, mas também o número 84 é um número simbólico, porque 7 é o número da plenitude, 12 é o número das tribos de Israel. Então 7 por 12. Mas é muito complicado também na dimensão bíblica ficar lendo todos os números a partir de uma simbologia. Mesmo que o conceito do número ele mudou muito do tempo dos antigos para agora. Então que os números do passado eles representavam muito mais uma qualidade do que uma quantidade. E para nós, hoje, representam precisamente uma quantidade. Então, somos chamados a olhar isso com uma certa atenção. E que algumas vezes é até difícil dizer até que ponto esse número, em alguns casos da Bíblia acontece isso, que a gente não sabe precisar até que ponto é um símbolo ou é um número real. Então, não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Então, uma pessoa que se dedica a uma vida espiritual, uma pessoa que sabe viver a sua velhice. Seria belo que os nossos anciãos chegassem a essa idade como um patrimônio de espiritualidade. Pessoas não mais dedicadas a correr atrás de coisas passageiras, sem sentido, mas com uma verdadeira união com o Senhor. Pessoas que cheguem na igreja e se debrucem em oração diante do Senhor. Então, seria belo esse testemunho para uma vida comunitária. Então, Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos. Ela não conseguia calar aquilo que estava vendo. Ela tinha necessidade de anunciar, é uma profetisa. Os que esperavam a libertação de Jerusalém, aquelas pessoas que esperavam o seu Messias, o seu Salvador, tinham que saber que ele chegou. Depois de ouvirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. Então voltam, imaginem como estaria o coração de Maria, José, nesse momento. Então, quem é esse menino? É o que perguntavam do João Batista, mas que eles também deveriam estar a cada momento surpreendidos com o que estavam vendo. E vai-se de novo falar do crescimento de Jesus. Na verdade, nós escutamos aquilo que é posterior dos 12 anos, porque aqui é a primeira vez na ordem cronológica que vai se dizer. O menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. O que é a graça de Deus? Então, a graça de Deus que se fala aqui, que Jesus, quando vai ler o evangelho, o profeta Isaías da sinagoga, no início do seu ministério, vai falar também da dimensão da graça. A graça de Deus que é dada pelo Senhor aos seus apóstolos, a graça de Deus que está no tempo da igreja, sempre a obra de Lucas, dos Atos dos Apóstolos. Então, a obra lucana é uma obra que lê a graça de Deus que se esparrama no Filho e naquelas pessoas que são alcançadas por Ele e na igreja. É a graça de Deus que vem a nós gratuitamente. Hoje, nós rezamos assim na liturgia. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que o novo nascimento do vosso Filho, como homem, nos liberte da antiga escravidão do pecado.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.